Rose, no primeiro exclusiva, esse período especial de eleição, né, com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, o primeiro convidado foi Gilberto Vasconcelos da Silva, do PSTU. A gente tem aqui um trecho da entrevista de ontem, inclusive o ouvinte que quiser acompanhar na íntegra, pode acessar aí as plataformas da Band News Difusora e ouvir, tanto no site quanto no Facebook. Temos aqui esse trecho, vamos acompanhar. Candidato, o que significa uma administração municipal socialista a respeito da delegação para a própria população, inclusive de tomada de decisão em relação ao orçamento? Dentro dos limites da regra, do jogo que existe, nós podemos construir os conselhos populares, transferir hoje, como é que é administrado hoje? O prefeito tem o seu secretariado que elabora os planos e executa o orçamento do município. Na nossa administração, caso venha a acontecer, esse orçamento todo ele vai ser administrado a partir dos conselhos populares, vai ser decidido a partir dos conselhos populares o que vai ser feito com o orçamento, e nós acreditamos que a partir disso, da tomada de decisão, ou seja, tem poder deliberativo sobre o que fazer, a fiscalização de como fazer, inclusive para evitar as fraudes, as falcatruas que existem naturalmente. Então, essa nossa forma é um governo socialista, ele começa por dar mais poder ao povo para socializar o poder. Para suas considerações finais, candidato. Eu sou professor e tenho uma situação que é muito grave, que é o retorno das aulas presenciais nas escolas da SEDUC. Voltou o ensino médio, são mais de 2.500 professores infectados, muitos alunos infectados, muito adoecimento, inclusive tem aumentado o número de mortes de professores, colegas professores. Todos os dias eu abro os grupos de WhatsApp, tem a morte de um professor, de uma professora, e o governo não está sensível a isso. E agora vai impor o retorno do ensino fundamental, da SEDUC. Nós temos que rejeitar isso, nós temos que usar tudo que pudermos para ser contra essa arbitrariedade do governador, do secretário de Educação. Eu não entendo o porquê desse capricho de impor o retorno às aulas, no momento, inclusive, que ele está fechando parte do comércio. Essa reabertura indiscriminada, ela é uma violência contra a população, é um atentado à vida dos professores, dos alunos, dos familiares dos alunos. Esse foi apenas um trecho, ele defendeu outras pautas, falou sobre LGBT e o plano de governo, mas o que mais você destaca, Rose? A candidatura do PSTU, no seu próprio plano de governo, Arthur, apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, já se apresenta como tem sido nas outras eleições, nas eleições anteriores, uma candidatura para marcar posicionamento em relação às pautas da esquerda. O PSTU é um partido de esquerda, um partido pode ser considerado de extrema esquerda, tanto que eles nacionalmente também marcam posicionamentos divergentes, por exemplo, do PT, né, que é o maior simbolismo aí para as pessoas da direita, como um partido de esquerda, mas há partidos que são um pouco mais radicais. No caso, o PSTU defende no seu programa de governo, como você colocou, ampliação de políticas públicas para a população LGBT, que é um tema que não está sendo tratado, acho que não consigo ver no discurso de nenhum outro candidato à Prefeitura de Manaus esse ano. Bom, o que me chamou a atenção durante a fala dele, além de algumas propostas de descentralização da administração pública, e que ela seja feita a partir de conselhos, né, conselhos comunitários, inclusive para determinar a aplicação de 100% do orçamento, que tudo passe a partir de se ouvir e também da decisão desses conselhos municipais, das comunidades, né? Isso é um dado interessante, que eles querem colocar, de fato, a democracia para funcionar, a população no poder. E aí, ele também vai colocando alguns posicionamentos. Um deles é sobre segurança pública. A gente chamou a atenção, um ouvinte fez uma pergunta, eu também li o programa de governo, disse que não tratava o programa de governo dele nenhum ponto sobre segurança pública, que é um tema que está, em função de todo o contexto que Manaus vive, está na pauta dos vários outros candidatos, né? E aí ele acabou falando de armamento e elogiando a postura do atual prefeito de Manaus. Além de não fazer nenhuma crítica direta à atual administração, que tem sido pauta de algumas candidaturas, o candidato do PSTU fez elogios ao posicionamento do prefeito Arthur Virgílio, que se contrapõe ao governo Bolsonaro e é contra o armamento da Guarda Municipal, na opinião dele. Ele também fez uma série de críticas ao governo Wilson Lima, no contexto em que ele próprio atuou, porque ele é professor, Gilberto Vasconcelos, ele acha que é completamente despropositada
a volta às aulas, né, a continuidade desse planejamento da volta às aulas, que também há uma consonância aí com o discurso do prefeito Arthur Virgílio. Acho que um dado que a gente não pode deixar de destacar também do discurso do Gilberto Vasconcelos, o candidato do PSTU, é que ele disse que não é que só a candidatura dele é uma candidatura que representa a classe trabalhadora, as pessoas mais humildes da população. Ele disse que, inclusive, a candidatura do PT, né, do José Ricardo, que é a candidatura com maior força, né, nas urnas, pelas intenções de voto, mostrado pelas pesquisas eleitorais da esquerda, então é a candidatura de maior chance de chegar mais à frente, né, que as outras relacionadas aí da esquerda pela intenção de voto. Então ele diz que essa também é uma candidatura que faz parte de um bojo só, que são candidaturas que não estão preocupadas com a pauta da população. Eu, então, questionei se não vier eventual segundo turno, ele apoiaria o Zé Ricardo. Disse que não. E aí lembrou que o PSTU já esteve junto com a Haddad, com o PT e tudo mais. Eu insisti, disse, então o problema é o Zé Ricardo ou é o PT aqui? E ele deu declarações que não concorda aí com a postura e as promessas de campanha do candidato do PT, José Ricardo, aqui em Manaus. E, Rose, agora a gente vai tratar de um assunto que repercutiu bastante no ano passado, no fim do ano passado, mas ainda tem alguns desdobramentos, porque a ação policial lá no bairro Crespo tem fortes indícios de chacina, é o que afirma o relatório do Ministério Público do Amazonas. Explique pra gente. Arthur, esse relatório ele foi assinado em maio e foi publicado, disponibilizado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas em agosto. Por meio dessa publicação, eu tive acesso ao procedimento administrativo número 028 de 2019. Ele foi aberto para acompanhar a investigação da Polícia Civil na ocasião, logo depois lá de outubro do ano passado. Você lembra, todo mundo lembra, daquelas 17 mortes que ocorreram numa ação policial, né, da Polícia Militar, comandada pela Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, lá no Crespo. Naquela ocasião foram 17 pessoas mortas e dos 17, Arthur, 13 tinham até 24 anos, 3 eram adolescentes de 17, 16 e um de apenas 14 anos. Desde das primeiras horas das mortes, a Secretaria de Segurança sustentou e defendeu que as mortes foram resultado de um confronto da Polícia Militar, que os policiais foram chamados pela comunidade e que foram recebidos já a tiros. E aí, em legítima defesa, reagiram e aconteceu aquelas mortes. Bom, o relatório do Ministério Público do Estado do Amazonas é bem diferente dessa versão apresentada pela Secretaria de Segurança. Ele entende que há fortes indícios de homicídios dolosos, ou seja, com intenção de matar. Nessa quantidade grande, cabe a palavra que você usou, chacina, né? 17 mortes com intenção de matar, uma chacina. E aí, há uma série de outros detalhes da investigação do Ministério Público, como relatos de disparos fatais a curta distância, pessoas mortas sem terem pego em armas de fogo, retirada de cadáveres da cena da chacina e montagem de narrativa para dar licitude aos crimes. São vários detalhes que estão constando nesse relatório extremamente ruim e que o Ministério Público, ruim no sentido da versão que foi apresentada pelo governo do Amazonas e pela Secretaria de Segurança, e que o Ministério Público indica que é preciso aprofundar mais as investigações e acho que o inquérito foi encerrado no ano passado. Não sei se você lembra, a gente até deu no início do ano, foi encerrado em 3 de dezembro. O inquérito da Polícia Civil concluiu que não houve realmente um confronto e que os policiais agiram em legítima defesa. Eu acho que isso já está tramitando no tribunal do júri, e aí cabe ao Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a concordar com a conclusão do inquérito da Polícia Civil. E por esse relatório aí da promotoria, né, que acompanha o controle externo da atividade policial, a indicação que o entendimento vai ser contrário, né, ao que deve ao inquérito da Polícia Civil. Bom, a gente vai continuar também acompanhando se houver alguma novidade. E, Rose, nesse momento está em andamento uma operação no estado do Pará, a Operação SOS da Polícia Federal, que está ligada à Operação Raio X
da Polícia Civil de São Paulo para desarticular uma organização criminosa e apura desvios de recursos públicos na área da saúde. Entre os alvos está o governador do estado, Helder Barbalho, do MDB, cujo endereço no Palácio dos Despachos passa por busca e apreensão. Outras pastas do Executivo paraense também são alvos de buscas. Já tivemos a informação de que foram presos Parcival Pontes, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio de Pádua, secretário de Transportes, e Leonardo Maia, assessor de gabinete do governador. O que mais você tem de novidades dessa operação? Essa operação atinge pessoas ligadas ao governador Helder Barbalho, governador do Pará. E o governador do Pará está entre os governadores que foram alvos da Polícia Federal e de investigações em plena pandemia. Os outros dois governadores é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, e o governador do Amazonas, o Wilson Lima. Né? Então, assim, sempre uma operação, ainda mais uma operação aqui no vizinho, ela acaba trazendo muita apreensão, né, para cá, para os aliados do governador Wilson Lima. E também uma expectativa do que aconteceu com as informações nacionais que tratavam a respeito de possíveis novas operações aqui no Amazonas, diante de uma série de dados que foram trazidos aí a respeito daquela investigação dos respiradores, né? E também das declarações e tudo que foi apurado após aquela primeira fase da operação. A gente tem aqui, inclusive, a informação de que no pedido feito ao Superior Tribunal de Justiça, nessa operação aí, os investigadores indicam que o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, tratava previamente com empresários e com o então chefe da Casa Civil sobre assuntos relacionados aos procedimentos licitatórios que supostamente seriam loteados, direcionados e fraudados. A gente recebeu a nota, o governo do Pará diz que apoia qualquer investigação que busque a proteção de recursos financeiros públicos. Agora, Rose, para a gente finalizar, a CPI da Saúde, hoje é o grande dia da votação do requerimento que pede a continuidade da CPI que investiga fraudes na saúde do Estado. O que a gente pode esperar? A CPI da Saúde, ela vai ser votada para se haverá ou não continuidade da investigação. O governo tem maioria e houve ali uma mobilização dessa maioria para que fosse adiado até o final do prazo. Eles gostariam de não ter o constrangimento de votar pelo fim de uma investigação que vai tentar ali blindar o governo de avaliar dados que são apontados como irregulares. Isso é claro que é ruim, é complicado para a imagem dos deputados tentar fugir disso. Então há uma expectativa que, de fato, ou isso seja realmente arquivado, não haja continuidade pelo voto, ou simplesmente não seja votado por falta de quórum. Bom, há um outro lado aí que a gente já falava desde a semana passada, na apuração de bastidores, que os membros da CPI procurariam alternativas a essa tentativa de sufocar a continuidade das investigações. E aí há a possibilidade de uma série de indiciamentos por parte da conclusão desse relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. E entre esses indiciamentos, se fala já nos bastidores a possibilidade que apareça o nome do governador Wilson Lima, que é um dos investigados em material semelhante lá no STJ, né, Arthur? E também do vice-governador, o Carlos Almeida Filho. Essas são informações de bastidores. Eu não sei como é que vai ser a composição, porque acaba sendo também uma atuação política, né? Então eles vão provavelmente analisar que dados tem ou não tem para ser mais contundente ou não nessa conclusão desse relatório, mas o que se tem de bastidores nesse momento é essa leitura, essa informação de possibilidade de inclusão desses dois nomes entre os indiciados nesse relatório final da CPI. Claro que assim que a gente tiver acesso ao resultado, a gente traz aqui para os nossos ouvintes.